Gurizada, o negócio é o seguinte, o desgaste de Renato no Grêmio aumenta na mesma proporção em que surgem propostas. 4 dias depois de mais uma derrota relevante, desta vez no Clássico Grenal, o 4º clássico consecutivo que Renato perde para o Internacional, vaza que o Corinthians está interessado na sua contratação para a próxima temporada. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo para que todos vocês resolvam os débitos do veículo. E vale para carro, para moto e também para caminhão. O caminho para ficar com a situação absolutamente regularizada, baixar o app da Zapay gratuitamente, no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Você clica ali no primeiro comentário, tem um linkzinho, clicou, baixou. Através da placa do teu veículo, vais identificar os débitos. Tu lembra se o licenciamento está quitado, perdeu o prazo de IPVA, tem alguma multa? Vamos resolver isso agora. E aí tem um cupom, Meneghete20. Meneghete20 é o cupom que te dá um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20% e te permite resolver tudo. Tu bota tudo no mesmo pacote e paga em 12 vezes no cartão de crédito. Zapay é o nome do aplicativo, absolutamente gratuito. O link para baixá-lo está aqui no primeiro comentário deste meu vídeo e o cupom promocional é Meneghete20. Em nome do aplicativo Zapay, gratuito para tu resolver os débitos do teu veículo, eu rodo a vinheta. E a seguir te falo da nova proposta no radar do técnico do Grêmio. Observem as datas, gurizada. No dia 7 de agosto, o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, empate em 0-0, eliminação nos pênaltis, e ali a batata do Renato assou mais ainda, porque ele já vinha sendo cobrado internamente no Grêmio pelos dirigentes do alto escalão mais próximos do presidente Guerra, só não era cobrado pelo presidente e nem pelo vice-futebol Antônio Brum, mas pela torcida e de forma muito severa, muito intensa. Mas o Grêmio tinha ainda a Libertadores da América, fase de oitavas de final contra o Fluminense. E aí, no dia 20 de agosto, o Grêmio foi eliminado no Maracanã pelo Fluminense, derrota por 2-1, também eliminação nos pênaltis no dia 20 de agosto. E Renato, a gente sabe, assina as 2 eliminações, cometeu equívocos que vão desde a inscrição de jogadores no mata-mata da Libertadores, escolhas durante os jogos contra o Fluminense e contra o Corinthians na Copa do Brasil, jogadores como Monsalve de aproveitamento quase nulo, enfim, uma série de erros táticos que permitiram jogar contra o Corinthians no jogo de ida com um jogador a mais todo o segundo tempo e não soube tirar proveito disso. A conta caiu no colo do Renato e, justificadamente, ele é o comandante da equipe. Portanto, eliminação da Libertadores no dia 20 de agosto. 8 dias depois, vaza em GZH, depois que o Renato concede uma entrevista para os jornalistas de GZH, a seguinte manchete: Renato recebe propostas de clubes brasileiros para 2025. O que disse o Renato naquela entrevista? Eu não quero falar sobre isso agora. Ele mesmo contou que havia recebido 2 propostas, mas que não quer falar. Ali era conveniente para o Renato que vazasse. Ele estava em baixa, estava sendo criticado, estava sendo atacado pela torcida do Grêmio nas redes sociais, nos estádios onde o Grêmio jogava, estava sendo vaiado. Teve um jogo em Caxias que até notas jogavam para dentro do campo, criticando o treinador e o time. Renato recebe propostas de clubes brasileiros para 2025, manchete de GZH, depois da entrevista com o Renato, 8 dias depois da eliminação na Libertadores da América. E aí depois vem a informação do Chico Garcia, da Band, do Jogo Aberto, da Renata Fã, que um desses clubes seria o Cruzeiro. E aí depois vem toda uma celeuma, teve gente dizendo, o Jorge Nicola dizendo que foi o empresário do Renato que ofereceu ele para o Cruzeiro dizendo que não é bem assim. O Cruzeiro contratou o Fernando Diniz e pelo menos neste momento fechou a porta, embora o Diniz não esteja lá muito seguro no cargo. Bom, o que acontece agora? Renato tem mais uma vitória retumbante, perde o 3º clássico do ano, o que não acontecia desde 1974, de um dos dois, Grêmio ou Inter, ganhar
todos os clássicos do ano, o quarto consecutivamente, porque em outubro do ano passado ele perdeu para Eduardo Cudê e foi aquele clássico, de uma supremacia do Internacional com as falhas do Rocher e uma boa atuação do Soares. O Grêmio igualou ou diminuiu pelo menos forças para que o jogo terminasse 3-2. 4 derrotas consecutivas em clássicos. 4 dias atrás, no sábado, o Inter ganhou do Grêmio por 1-0 no estádio Beira-Rio. 4 dias depois vaza que o Corinthians quer Renato para 2025. O Corinthians tem um técnico, Ramon Dias, argentino, que está balançando no cargo. O Corinthians não consegue sair do Z4 e ter uma posição confortável, mudou de treinador e continua na parte baixa da tabela do Campeonato Brasileiro, é 17º colocado. Até acho que não cai, mas a gente sabe que corre risco. E nesta quinta-feira o Corinthians começa a brigar por vaga na decisão do título da Sul-Americana. Jogo de ida contra o Racing da Argentina, Pedreira. Primeiro jogo em São Paulo, no Itaquerão. Semana que vem o jogo na Argentina, no El Cilindro. Portanto, Ramon Dias balança no cargo. E no bastidor do Corinthians, a informação vazou do ex-jogador e comunicador Neto, nas últimas horas, de que o Corinthians colocou o Renato como uma das possibilidades no seu radar. É claro que esta informação também convém ao Renato. E eu não desmereço a informação e nem digo que o Corinthians possa não querer o Renato. O futebol brasileiro tem uma escassez de bons treinadores, o Renato é um bom treinador, tem títulos expressivos no seu currículo, tanto o futebol brasileiro está carente que nós estamos importando estrangeiros ou argentinos ou portugueses especialmente, porque a safra um tanto que bateu no teto. Então imagino que seja verdadeira a informação e que o Corinthians está assediando o Renato como uma das possibilidades se o Ramon Dias não tiver êxito em tirar o time do Z4 do Campeonato Brasileiro, e agora um título da Sul-Americana poderia atenuar. Agora, se o Corinthians for rebaixado, é claro que não será o Renato, que a gente sabe não é um técnico barato. Então eu acredito que o Corinthians possa querer o Renato. A questão é o momento que vaza esta informação. Renato cai fora da Libertadores, Renato cai fora da Copa do Brasil, depois da Libertadores, 8 dias depois, ele mesmo dá uma entrevista à GZH dizendo que 2 clubes o sondaram para 25. Agora, Renato perde um clássico Grenal, o Grêmio volta a ficar numa situação desconfortável na tabela do campeonato. O que vaza? Olha, o Corinthians quer Renato para 2025. A minha leitura é que essas sondagens são anteriores e devem ter acontecido mesmo, de empresários, com o empresário do Renato, mas elas vazam no momento oportuno, no momento conveniente. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, umas 3 semanas atrás, dizendo que o Renato já manifestou a pessoas próximas, e inclusive ao presidente Alberto Guerra, que acha que que é o momento de dar uma parada no Grêmio, e que até gostaria de não trabalhar durante os campeonatos regionais, se isso for possível. Ele gostaria de ficar uns 3, 4 meses parado no Rio de Janeiro, descansando, e talvez voltar em maio no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se isso será possível. Mas no fundo o Renato gostaria de ser convidado a permanecer no Grêmio. Se ele ganhasse o Grenal e colocasse o Grêmio, por exemplo, numa pré-Libertadores, isso poderia acontecer. Hoje é cada vez mais, não é impossível, mas é cada vez mais improvável, tal o enorme desgaste acumulado por ele junto ao alto escalão, com exceção do presidente Alberto Guerra e especialmente junto ao torcedor gremista. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho valendo o like de vocês. Este vídeo tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, um aplicativo para tu resolver os débitos do teu veículo. Baixem o app da Zapay no link aqui no primeiro comentário e com o cupom Meneghet20 tu vai resolver IPVA, licenciamento e multas em 12 parcelas e vai ter ainda um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Zapay é o nome do aplicativo gratuito, vai no link que eu coloquei no primeiro comentário e não esquece o cupom Meneghet20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.